O espectro autista, uma complexidade que nós buscamos até hoje entender. Nós, quando eu digo todos, médicos, neurologistas, psiquiatras, nós os terapeutas, vocês enquanto pais, nós ainda não temos 100% de certeza sobre essa complexidade. E muitas vezes a gente recebe informação, assimila como verdadeiro e ainda passa adiante. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os mitos que são apresentados na sociedade, que se tornam crenças e que na verdade não têm um fundamento científico, não têm uma base com fatos reais diagnosticada pelos especialistas. Então, vamos tratar do primeiro mito, autismo leve. As pessoas acreditam que quem tem autismo leve são aqueles que são super inteligentes, os gênios, aqueles que sabem muito, acima da média. Isso não é verdade. Na verdade, o autismo leve, geralmente, ele tem as crianças ou os portadores do autismo leve na média intelectual e não acima da média. Há casos em que eles têm uma melhor interação com os números e por isso são excelentes em matemática e têm também uma memória fantástica. E isso muitas vezes nos leva a crer, nossa, é um gênio, ele tem um autismo leve, é um gênio. Não existe isso. Na maioria dos casos, como eu já disse, o autismo leve, que é o autismo 1. Importante você também entender o que é autismo 1, 2 e 3 em termos de níveis. O nível 1 é o autismo leve, que é esse, muitas vezes passa até desapercebido na sociedade. E que só as pessoas que entendem muito ou que têm um grande convívio com o portador do autismo é que vai conseguir entender e visualizar sinais aqui ali de comportamento dentro do espectro autista. Então, esse grupo do autismo leve são aqueles que, na sua grande maioria, têm uma inteligência média, como qualquer outro ser humano de inteligência média, e não os gênios que são chamados. Então, portanto, um mito é: nível 1 não são gênios. Pode ter gênios ali? Pode, mas não necessariamente, obrigatoriamente, que são tratados ou considerados como gênios. O nível 2, ele precisa um pouco mais de suporte. E nós dividimos em 1, 2 e 3 pelo grau de suporte que essa criança ou esse portador do autismo necessita. Então, nível 1 tem um suporte mínimo, nível 2 precisa de um pouco mais de suporte e o nível 3 precisa do máximo de suporte possível. Essa é a classificação. Então, nada de classificar que o nível 1 é gênio. Combinado? Segunda questão que eu acho super interessante é dizerem que o autismo no meu filho desenvolveu na adolescência. A gente nunca teve nada, nunca apresentou nada, ou eu descobri que sou autista adulto. Descobrir que é autista ou que está dentro do espectro autista quando é adulto, é extremamente importante entender que esse adulto foi avaliado muito bem no tangente à sua infância, porque o autismo, ele aparece, ele se desenvolve, ele se manifesta na primeira infância, depois não. Você pode até não ter percebido, ter passado despercebido mesmo pela família, pela escola, pelos amiguinhos, etc., mas ele não desenvolveu enquanto adulto. Então é um mito
você avisar ou confirmar ou aceitar que o autismo naquela pessoa foi desenvolvido na adolescência ou foi desenvolvido na fase adulta, ok? Vamos lá para o terceiro. Se eu tenho vários sinais de autismo, então eu sou autista. Quantas vezes a gente escuta isso? Nas minhas terapias, onde eu apresento aqui na Flórida e trabalho com várias pessoas, hoje em dia todo mundo já grita, ai, tá dentro do espectro. Ah, ele não tem contato de olho, então é autista. Ah, mas acontece que ele tem umas manias repetitivas, então é autista. Mito, não é assim que se avalia o espectro autista. Ele é composto de uma avaliação diferente, muito observadora principalmente, e a questão mais importante é a social, o comportamento social dessa pessoa ou dessa criança que está sendo avaliada. Isso é super fundamental. E a outra parte é a parte da observação da rigidez, a parte sensorial e a parte repetitiva. Então é um conjunto que você precisa ter de avaliação para saber se é realmente autista. Então temos que ter muito cuidado, principalmente professores e cuidadores. Nossa, eu observo muito isso. Normalmente, quando eu vou atender a uma família pela primeira vez, já tem alguém da família que diagnosticou. Diagnosticou. Não, ele tem autismo. Eu tenho certeza que tem autismo, porque ele não olha no olho, ou ele alinha objetos, coisas simples assim, uma observação ou outra e já determina que é autismo. Então, é mito. Não é assim que se avalia autismo, e mesmo que você tenha outras características e sinais do autismo, não significa que tem autismo, porque existem outras síndromes e outras situações que apresentam quase que as mesmas características. Então, atenção nisso aí, é mito. Existe também um curso que eu montei com muito carinho para vocês, que é Tudo sobre Autismo em Crianças. Aqui embaixo você pode acessar as minhas redes e vai encontrar o acesso deste curso também. É um curso rápido, com 18 módulos e todos eles independentes, ou seja, você o faz no seu tempo, na sua condição de momento ali, e pode voltar e repetir para entender melhor ainda. A outra questão que eu preciso falar é: preciso que o meu filho tenha um diagnóstico para iniciar com ele um tratamento, ou eu preciso de um diagnóstico para eu buscar uma ajuda, entender o que está acontecendo. Mito. Você não precisa esperar um diagnóstico fechado para dar à sua criança, ao seu adolescente ou a você mesmo enquanto adulto uma ajuda específica. O diagnóstico ele é muito importante para as questões de saúde, né, do seguro-saúde, de você obter alguns ganhos que no Brasil é apresentado de alguma forma. Se você tem o diagnóstico, você tem um estacionamento especial ou coisa assim, mas não necessariamente para você buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda assim que você encontrar dificuldades. Ah, meu filho tem uma dificuldade na fala muito grande, já está com 2 anos e meio, não está falando nada. Então, não está falando nada, não espera o diagnóstico. Vai atrás de um fono, vai atrás de outras terapias, ver o que está acontecendo, buscar entender e conhecer como você pode ajudar essa criança até. Porque você pode fazer muito. Eu sempre falo isso aqui nas minhas redes. A família, os cuidadores, os pais, os professores,
Eles podem sim ajudar e aplicar estratégias que são fundamentais para o desenvolvimento da criança, seja ela autista ou não. Por falar nisso, antes de dar sequência aos mitos, eu quero pedir a você, se você está gostando desse vídeo, deixa um like, faça um comentário, inscreva-se no meu canal, porque além de você ser auxiliado e receber informações precisas, concretas e baseadas em ciências e fatos, você também pode ajudar os seus amigos e outras pessoas que talvez estejam precisando. Subscreve, manda para alguém esse vídeo para que eles possam também usufruir dos conhecimentos que nós vamos aplicar e ensinar aqui nesse canal. E aqui embaixo você encontra todas as minhas redes, inclusive um curso, tudo sobre autismo em criança. Vamos lá? Vamos falar agora de uma situação muito interessante, que são os profissionais. Os profissionais fora da medicina. É um mito. Eu vejo isso muito no Brasil. Aqui na Flórida, nos Estados Unidos, onde eu trabalho, não funciona assim. Aqui um diagnóstico é dado e aceito pelos seguros, inclusive pela assistência médica governamental, ele só pode ser dado por um neurologista. E depois de apresentar também com o diagnóstico, todo o teste, a avaliação que foi feita com essa criança e os resultados dessa avaliação. Caso contrário, não tem diagnóstico, não é aceito pelos seguros nem pelo plano do governo. Mas no Brasil, eu sei que psiquiatras e neurologistas é que estão aptos a dar este diagnóstico. Então, se você recebeu o diagnóstico de um profissional, mesmo que ele tenha todo o conhecimento e capacidade de dizer, olha, é autismo, como é o meu caso. Eu conheço tanto, às vezes até participo de reuniões com neurologistas aqui e muitas vezes sou chamada para dar a minha opinião a respeito, porque trabalhando com a criança a minha observação é ainda maior, mas eu não posso dar o diagnóstico. Eu posso afirmar, olha, eu estou fazendo isso e ele está reagindo assim, essa é a forma, essa não é, mas eu não posso dar um diagnóstico. E no Brasil também, você deve estar atento para isso. Você não deve aceitar diagnóstico, porque você vai ter problema lá na frente e talvez até uma avaliação errônea. Então, quem dá o diagnóstico é um psiquiatra ou um neurologista, um neuropediatra, se for o caso de uma criança. Então, é mito que qualquer profissional que tenha experiência no assunto possa dizer que a criança é autista. E muito cuidado também, você que é pai e mãe de uma criança autista, você também não deve, não pode, quando observar outra criança, dizer, eu sei que é autista, porque eu passei por isso, ou eu passo por isso com o meu filho, ou até um adulto que está dentro do espectro autista e descobriu que o que ele sentia e como ele vivia era dentro do espectro autista, ele também não pode, não, mas se você pensa assim, você é autista, porque eu sou autista e eu também pensava ou agia assim. Então, é mito, somente o profissional de medicina, um neurologista, um psiquiatra é que pode e deve dar um diagnóstico preciso e utilizável do espectro autista. Você gostou desse vídeo? Então aguarde, porque o próximo eu vou falar sobre as verdades dentro do espectro autista. Muito obrigada por assistir.